Gente, muito boa noite. É um prazer estar aqui. Parabéns a todo o movimento, Carlos, a Intercind, a Prefeitura de Ubá. Muito bom ver todo esse movimento, essa preocupação em ter uma evolução para que a gente tenha realmente um bem-estar competitivo, para que a gente tenha indústrias e pessoas se aproveitando melhor de toda essa evolução e acesso que a gente tem hoje. Bom, não vou ficar falando muito disso, não, mas hoje o Carlos pediu para que eu trouxesse um pouco sobre como a gente ajusta a nossa mentalidade, porque a gente chama de nova economia, né? Quais são essas demandas? O Carlos já falou um pouco da minha trajetória, mas eu quero aqui mostrar que nessa trajetória eu já tive a oportunidade de estar no setor público, no setor privado e na academia, né? E efetivamente a inovação ela só acontece se essas três frentes, junto com a sociedade, estiverem todas elas conectadas, né? E a partir de já 10 anos eu comecei a andar pelo Brasil e tive presente aí uma série de estados, pelo menos 25 estados em mais de 120 cidades, trabalhando com vários arranjos produtivos locais. Por exemplo, de madeira e móveis, eu tive a oportunidade de desenvolver cases que foram cases de sucesso no Sebrae, né? Desenvolvi vários arranjos produtivos desse setor e tive a oportunidade também de trabalhar da área da saúde ao turismo, de uma indústria 4.0 a uma indústria aeroespacial, assim como uma marcenaria que é numa garagem ainda pouca formalizada, tá? Então, tudo isso me levou ao entendimento de quais são as barreiras, de quais são os incômodos que nós, empreendedores, pequenos, médios e grandes, temos que enfrentar todos os dias. E, diante disso, é muito legal ver um trabalho do Sebrae, o trabalho da Prefeitura, com a Sala do Empreendedor. E, recentemente, a minha startup, eu tenho 3 startups, né? E uma delas é a Sala do Empreendedor Digital, onde nós fomos acelerados pelo Brasil Lab, chegamos até a final, estivemos agora no Smart City de Curitiba, onde eu sou palestrante oficial do Smart City, e é muito legal porque a Sala do Empreendedor Digital, que é essa minha startup, ela é um complemento à Sala do Empreendedor que as prefeituras já têm e o que o Sebrae já tem. Qual é a diferença? Ela atua de uma maneira inteligente digitalmente. Ela faz o acompanhamento de todos os empreendedores, gerando indicadores para que a prefeitura, por exemplo, tenha até mais receita. Porque o que acontece hoje é que um município deixa de arrecadar muito de receitas invisíveis, que é o não favorecimento ao empreendedor, ou não esse empreendedor, o crescimento desse empreendedor que gera mais receita, que gera emprego e uma série de coisas, né? Então, é bem legal essa startup, onde a gente está ali trabalhando bastante, já temos contratos com algumas prefeituras, já temos contratos com o Sebrae, com associações, e é um trabalho muito legal que favorece, né? Nada mais é do que um complemento das salas do empreendedor que a cidade já tem, que o Sebrae já tem. Bom, aqui é um pouco de onde eu já estive, né? Eu já estive 2 vezes também, aqui, falando para o setor moveleiro, mas já faz muito tempo atrás, né? E esse mapa aqui me levou ao entendimento, né, do que é esse Brasil, das oportunidades que a gente tem, da diversidade e de tanta criatividade que a gente tem, que é inibida por uma série de processos, né? E o que eu quero falar é sobre esses processos, né? Então, o que incomoda, né? O que está por trás da nossa capacidade de inovar, o que está por trás da nossa capacidade de criar, de empreender e de estar sempre um passo à frente às coisas que acontecem. Se a gente pegar um cenário recente, que foi o fechamento de várias portas aí de lojas por causa da pandemia, né, a gente já vê que a gente vem carregando, né, tanta coisa nas costas, tantas coisas quanto esses cenários. Quais são os cenários? A gente precisa entender um cenário de crise, de instabilidade, o cenário da mudança que é tão dinâmica, o cenário dos mundos VUCA e BANI. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é mundo VUCA, mundo BANI, volátil, imprevisível, complexo, ambíguo, frágil, não linear, incompreensível e ansioso, tá? Então, o que isso impacta na gente, a transformação digital, o que isso vem impactando no jeito de a gente consumir, nas nossas empresas. A maioria das pessoas confunde muito o que é transformação digital. Digitalização não é transformação digital.
O que aconteceu recentemente foram as empresas se digitalizando. Digitalizando é só um processo do analógico para o digital, não é transformação. Tá? Eu vou falar um pouco disso também, dos novos modelos de negócio que aparecem, que estão agora sendo incubados, acelerados, resolvendo um problema que ninguém resolveu, ou atendendo uma necessidade que ninguém atendeu. Onde estão esses novos modelos de negócio? E um pouco sobre a nova consciência. E o que eu pude perceber, né? Existem vários incômodos, um deles é a habilidade. As pessoas buscam por habilidades, e o Covid-19 mostrou que as habilidades caducam rapidamente. Então a gente está sempre no processo de novas habilidades. A outra coisa são os recursos, né? Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais estrutura, se eu tivesse mais pessoas. Mas é isso mesmo, a maior parte dos nossos recursos são escassos. Mas a gente tem aí um pouco da criatividade para ver como lidar com isso. A outra coisa é a transformação digital, que incomoda bastante nós hoje, né, empreendedores. A outra coisa são os indicadores. Eu viajo pelo Brasil aí, pouca gente toma decisão estratégica por indicadores, né? Um elemento tão importante, indicador de custo, de despesa financeira, de lucro, de receita, indicador de proposta de valor, indicador de crescimento, né? Poucos se utilizam disso. E o Covid-19. Só que, o que eu quero falar aqui, de nada adianta indicador, habilidade, recurso, se a gente não trabalhar a nossa mentalidade e o autoconhecimento para atuar com essas coisas, né? Então, falando um pouco dessa mentalidade, é o entendimento se eu estou preparado. E o que eu quero trazer aqui é um pouco da minha história de vida e de como eu preparei a minha mentalidade para tudo o que está acontecendo. Será que a gente está de olho em todos os sinais que a vida nos dá? A vida nos dá vários sinais. E eu tive a oportunidade de olhar para uns e ver, putz, como é que eu não percebi isso? Por que a minha mente não estava aberta a perceber um sinal que a vida estava me dando, né? E aí eu venho desde 1990, quando eu me formei na faculdade de desenho industrial, e a vida estava me mostrando que eu vivia no mundo da ilusão. Aí passou mais um pouco, chegou 94, abertura de mercado, internet chegando, e a vida começou a me mostrar a ruptura, né? E eu não queria abandonar minhas crenças. Depois foi passando, chegou 2007, o primeiro iPhone, e o mundo me mostrou o que é transformação digital, por intermédio do primeiro iPhone, que traz uma interface do mundo digital com as pessoas, com o mundo físico. Aí passou 2010, eu tive um problema grave na minha vida, e eu fui entender pela primeira vez o que era propósito, e o quanto isso é importante na nossa vida. Uma palavra tão banalizada e usada de maneira errada. Depois, em 2020, o que o Covid mostrou para mim, e 2021, o que a vida mostrou para mim, né? Então, quero mostrar o quanto isso é importante no mundo dos negócios, que é sair do mundo da ilusão para a realidade, né? Como é que a gente ajusta isso? E aí, quando eu falo dessas 3 datas, que foram ilusão, ruptura e transformação digital, eu quero falar disso. Existe, gente, um mundo que está morrendo. Existe um mundo que está falindo. Aquele mundo que eu aprendi, o mundo que eu me relacionava, o mundo que eu chamava uma pizza, o mundo que eu procurava emprego, o mundo que eu procurava uma informação. O jeito que eu aprendi está morrendo. Está morrendo e morrendo cada vez mais rápido. Por quê? Porque surge um outro mundo, um mundo exponencial, um mundo rápido. E o que acontece com esses 2 mundos? Eu e vocês estamos na coexistência de 2 mundos. Sabe o que acontece quando a gente está na coexistência de 2 mundos? Aquele mundo que a gente não quer deixar, que foi o jeito que eu aprendi, e esse mundo que eu ainda não sei o que está acontecendo, eu tenho medo. Todo mundo tem medo aqui. Todo mundo tem medo porque está na coexistência de 2 mundos. Sabe o que aconteceu comigo? É a mesma coisa que eu estivesse estudando espanhol durante 10 anos e os caras me jogassem na Rússia hoje. Foi um belo exemplo falar Rússia hoje, né? Mas como se me jogassem lá, na Rússia hoje. Eu me sinto assim. Por que isso aconteceu? Isso acontece por causa do impacto da transformação digital. Todas essas tecnologias que saíram do laboratório se conectaram e que vocês usam todos os dias e que a gente tem medo. Então, a indústria aditiva do 3D, a Big Data, a inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual,
a internet das coisas, elas saíram do laboratório e se conectaram. E quando elas criam essa conexão, aparece esse mundo aí, com falta de previsibilidade, com caos e confusão, com erros de leitura, com dinâmica de mudança. É esse mundo que a gente tem que se preparar. Agora, se eu tenho esse mundo, eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Mentalidade é o jeito de pensar. Olha o que eu escuto das empresas ainda. Funcionários não são confiáveis. Então, desculpa, porque se eu não entendo de pessoas, se eu não entendo de clientes, se eu não entendo disso, eu não existo. A outra coisa, lidar com pessoas é complicado. A outra, vai demorar para dar resultados, mas quem diz que resultado é de uma hora para outra? Qual é essa cultura que a gente tem do imediato? Né? Mais uma, essa tecnologia não é para mim, então qual é? A gente utiliza todos os dias. A questão é entender como eu utilizo isso e que isso é para mim. Processo engessa meu trabalho. Lógico que engessa. Aprender um novo processo é dolorido. Só que depois que a gente aprende processo, a gente não vive sem. E quando eu falo disso, o que precisa mudar? A nossa mentalidade aqui, ó. A nossa organização não pode mais ser essa burocracia, essa hierarquia. Eu preciso ter uma mentalidade, uma organização fluida, dinâmica. É assim que funcionam os hubs. Como é que eu, sozinho, detenho todas as informações hoje para tomar uma decisão? Não dá mais para ter essa escadinha da burocracia. Eu preciso de um organismo vivo. Por quê? Porque há uma evolução na maneira com que a gente vende as nossas coisas. Ou seja, no passado eu vendia o atributo racional. O que é o atributo racional? Uma lata de óleo de motor, o que ela vendia no passado? Ela vendia óleo Zesso, lubrifica melhor. Acabou, eu vendi o atributo da razão, ok? Depois eu vendo o benefício funcional. Eu evoluo. Qual é o benefício? Meu motor tem melhor performance. Depois eu vou para benefício emocional. Qual é o benefício emocional agora? Tranquilidade na hora de viajar. Olha como a gente vai desmaterializando. Olha como a gente começa a comunicar o intangível. Tá? Olha como fica mais importante o meu porquê e não o meu o quê. E olha o que acontece depois. Valores emocionais. Tranquilidade para a sua família. Mais tarde, eu vi um anúncio de uma lata de óleo de motor, seu sonho, seu destino. Entende como a gente vai desmaterializando? O que eu quis dizer até agora? Eu quis dizer isso daqui, ó. Saímos do mundo da posse, onde os valores estavam no carro, na cadeira, na casa, e passamos em 94 com a chegada da internet para os valores do serviço. Agora eu quero experiência do que essas coisas me proporcionam. Só que quando chega o primeiro smartphone, agora os valores estão no acesso. Agora eu quero acesso a todas essas coisas. Depois vem a indústria 4.0 em 2016 e mostra para a gente que os valores podem estar de novo na customização. Agora eu consigo com a indústria 4.0 fazer o que antes eu fazia serialmente, customizado. Tá? E aí vem 2020 e o Covid mostra que os valores estão nas causas. O que eu quero dizer aqui? A gente saiu do mundo das coisas para o mundo das causas. E o que é importante isso na mudança de mentalidade? Por quê? Quando a gente tem uma tecnologia emergente, com o evento crise, 2007 e 2008, crise mundial econômica, o que acontece na sequência? Novos modelos de negócio aparecem. Normal. Evento crise, nova tecnologia, impacto e mudança de comportamento e hábito a partir de novos modelos de negócio. O que vocês acham que vão aparecer em 2023, 2024? Novos modelos de negócio. Quais vão impactar vocês? Não sei, mas algum vai. Seja alguma startup no desenvolvimento de uma logística diferente, ou trabalhando os R's de reciclagem, redistribuição, reaproveitamento, sei lá o quê. Mas alguma coisa vai acontecer, certo? Isso não dá para adiar. Essas coisas vão acontecer. O que eu quero dizer aqui? Que lá no passado, na velha economia, qual que era o briefing para o desenvolvimento de alguma coisa? O substantivo. Desenvolvimento de mais uma linha de imóveis. Desenvolvimento de uma linha de carros. Desenvolvimento de uma linha de casas. O que muda na nova economia? Eu não tenho mais como briefing um substantivo. Agora eu tenho o verbo. Não me importa mais o carro, mas como as pessoas vão se locomover.
Não importa mais a casa, mas como as pessoas vão morar. Então, o que muda aí? Agora não é mais o substantivo, é o verbo. Não é mais o produto, é o problema. Tá? Então, a gente olha para o problema com uma equipe multidisciplinar para que todas as ideias sejam testadas. O que muda aí? Sai a quantidade de planejamento e entra mais a experimentação. É nisso que as empresas precisam se desenvolver, na experimentação, na velocidade de experimentação, né? E aí, o que eu quero falar sobre mentalidade? É um pouco sobre a nossa condição, de como a gente toma consciência das coisas, né? Porque com esse monte de informação, a gente vive nessa fila aqui, ó, né? Todo mundo quer enriquecer, só que vai para o lado mais fácil, o lado da ilusão, o lado onde eu me torno escravo de quem tem aquilo que eu quero. Mas quantas pessoas efetivamente pegam a fila da realidade para a transformação de alguma coisa? E o que eu quero dizer aqui é muito simples. Ora, se eu quero colher uma laranja no final, plantada por mim, o que eu preciso? Da semente da laranja. O problema é que a gente vive no mundo de querer o meio e não entender onde eu quero chegar. Então, se eu tenho uma empresa, se eu tenho um negócio, se eu tenho uma carreira, eu preciso saber, eu quero algo. Quando eu sei o que eu quero, eu busco os recursos. Quando eu tenho os recursos, eu tenho como eu preparo. Tá? Então, essas perguntas faz com que eu entenda o seguinte: propósito é no campo do ser. O meio é no campo do ter. Como é que eu me preparo para isso? É só entender o que a vida nos mostrou. Quais são os elementos fundamentais e vitais para a vida? A terra, a ar, a água e o fogo. Ah, Marcos, que bobeira é isso? Que bobeira, a vida está mostrando para a gente qual que é o processo de crescimento a partir do que a vida mostra para a gente. E aí, o que eu preciso? Eu preciso me renovar, né? Imagina o seguinte, quando a gente chega em novembro, a gente chega no momento de renovação, que é a mudança de ano, e do renascimento, que é 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. E aí todo mundo, em novembro, começa a preparar os seus planos para o ano seguinte. Só que todos os planos estão no campo do ter. Trocar um carro, mobiliar a casa, ter mais um diploma, contratar mais uma pessoa. Agora, quantas pessoas se programam no campo do ser? Porque o que importa é o ser. O ser é o final. A minha empresa, ela é. Tá? A minha empresa não tem alguma coisa, ela é alguma coisa. Então, é isso que eu preciso entender. Agora, experimenta o seguinte. Experimenta chegar em casa hoje, façam esse exercício todos os dias. Experimenta pensar um pouco, qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Eu faço isso todos os dias. A hora que eu vou deitar, eu falo, cara, qual é o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? As minhas escolhas, as minhas atitudes. Porque se eu olho a sementinha que eu estou plantando hoje, eu sei que eu vou colher no final. E aí, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho uma empresa, eu tenho uma ideia, eu quero empreender. O que eu preciso? Da terra? O que é a terra? Como é que vocês estão montando um espaço fértil? Será que o espaço que vocês têm hoje é fértil? Será que vocês têm essa terra? Segundo, será que vocês regam isso aí todos os dias? Será que vocês hidratam a empresa que vocês têm? Para que crie essa raiz forte? Terceiro, será que vocês têm o ar? Será que vocês não deixam ervas daninhas entrarem, penetrarem e tirar o ar de vocês? Será que vocês têm um espaço arejado para que essas ideias aconteçam? E quarto, o fogo é a luz, que é o desenvolvimento, que é no campo das ideias. Será que eu deixo isso fluir muito bem? Então, é a mesma, quando eu falo isso, é como se a gente tivesse esse sentimento, tá? E aí entender que existe um processo de transformação digital, tá? Que não é a digitalização, porque eu tenho a digitização, que é a conversão do analógico para o digital, eu tenho a digitalização, que é o processo, e eu tenho a transformação digital, que é o efeito. Qual é a diferença? Imagina que eu tenho uma vitrine de uma loja de roupas,
E na pandemia eu fui obrigado a colocar isso numa plataforma digital. Eu me transformei digitalmente? Não. Você só digitalizou a sua lojinha para o computador. Uma plataforma de e-commerce é só uma digitalização disso tudo. Transformação digital é diferente. Vou dar um exemplo. A educação. O que ela fez no primeiro processo de digitização? Ela tirou o livro e colocou um software. O que aconteceu depois na digitalização? As aulas ficaram online. Eu digitalizei uma aula. Agora, o que é a transformação digital na educação? É, por exemplo, a inteligência de aprendizagem adaptativa. A própria inteligência que existe na escola adapta uma trilha de ensino própria para o seu comportamento. Ela entende efetivamente onde você quer chegar. Quando você assiste uma aula, que horas você pesquisa alguma coisa. Então, a transformação digital é muito mais que a digitalização. Agora, o que eu preciso entender? Que existe um processo. A maior parte das empresas que tentaram digitalizar de uma hora para outra, às vezes gastaram uma grana num e-commerce e colocaram no deserto, ninguém viu. Ou pior, se muita gente viu, não conseguiu atender tanta demanda que tinha. Então, qual é o momento? Primeiro é o despertar. O que é despertar? Existe algum modelo digital que pode interferir no meu principal negócio? Eu me desperto para isso. Depois que eu me despertar, eu tenho que ir para a investigação. Quais são esses modelos de negócio que fazem sentido eu colocar no meu digitalmente? Depois, a diferenciação. O que eu posso ser diferente no mundo digital? Depois, aí sim eu vou para a experimentação. MVP. Startup utiliza muito o processo de mínimo produto viável. Ele testa primeiro. Testa pequeno, antes de colocar em prática todo aquele seu processo. Tá? E aí, o que a gente falou até agora? A gente falou exatamente disso, né? Da desmaterialização de tudo. Todas essas coisas agora na palma da minha mão. O que acontece aqui? As garantias que a gente tinha acabaram, a gente vive numa era de urgência. O que é isso agora? Né? A gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça com pessoas. E como é que a gente faz isso? O Alvin Toffler, um futurista, ele sempre falava que os analfabetos do século XXI não são só aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que não sabem aprender a aprender, aprender a desaprender, para aprender a reaprender. Tá? Então, esse é o processo. O que eu falei é exatamente isso. Ó. O que muda na nova economia? A forma com que a gente se relaciona com o nosso usuário a partir de hoje. Mudou a maneira de assistir filme, mudou a maneira de gravar dados, mudou a maneira de mandar uma carta, mudou a maneira de ligar, mudou a maneira de pesquisar, mudou a maneira de escutar música, mudou a maneira de tudo. Esse é o processo de mudança. O que o Covid nos mostrou? Se eu fechar as portas, eu continuo a atender o meu público? Foi isso que ele nos mostrou. Qual é a evolução que eu tive? E entender que de 2010 a 2025, nós vamos ter 4,2 bilhões de pessoas no mundo da internet. 4,5 bilhões de pessoas que podem ser novos consumidores do mundo da internet. Tá? Então, como é que a gente classifica o mundo de hoje? O mundo de hoje, pelos estudiosos, ele é classificado pelo mundo VUCA, volátil, imprevisível, complexo e ambíguo, e o mundo BANI, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Agora, o que é importante a gente saber? Porque eu poderia classificar para vocês aqui e falar, ó, existe o mundo centro, um de A a Z. Eu podia dar problemas de A a Z aqui, mas esses estudos são importantes para a gente entender o seguinte, o mundo VUCA. O VUCA é como se fosse a primeira onda do tsunami, que aparece em meados da década de 80, após Guerra Fria. O que significa isso? É uma grande onda, que ela vai dando sinais, o tsunami ele dá sinal, 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 e vem aquela grande onda e arrebenta tudo. O que essa onda deixou? Deixou um mundo volátil, deixou um mundo incerto, deixou um mundo complexo e um mundo ambíguo. Tá? Esse foi o mundo que ele deixou. Só que esse mundo deixou rastros de um mundo BANI que nos afetou, que deixou todos frágeis, porque a gente fica, a todo momento as coisas mudam, isso nos deixa frágeis,
deixou a gente ansioso, porque a gente não pode escutar um barulhinho no celular que a gente quer ver o que está aparecendo lá. Então está todo mundo aí com transtorno de ansiedade generativa, tá? Psicólogos e psiquiatras nunca atenderam tantas pessoas como estão atendendo agora, tá? Outra coisa, o não linear. O não linear, cara, é assim, ó. A era industrial, e ainda o nosso imaginário de como a economia funciona ainda está na era industrial, esse é o grande problema, é de um mundo linear, da linha de montagem. O que é a linha de montagem? Ó, eu tenho um monte de pecinha aqui, esse monte de pecinha passa por um departamento, ou seja, segmentado, passa por uma equipe unidisciplinar, ou seja, em cada departamento tem uma única especialidade, e eu tenho algo previsível, porque eu tenho um monte de peça aqui, eu tenho uma cadeira no final, certo? O que a gente está falando de um mundo novo, não é mais linearmente pensado. Eu não tenho mais um monte de pecinha aqui, eu tenho um monte de problema aqui, onde os departamentos são conectados, interdisciplinares, e eu tenho algo que não é previsível. Pô, aí ferrou. Não, não ferrou. Porque assim, quando eu tenho pessoas pensando sobre problemas com pontos de vista diferentes, eu gero ideias. Essas ideias são testadas, então passo por um momento de paciência. Mas quando eu tenho um mínimo produto viável, eu tenho a solução de algo que não existia. E quando eu tenho um problema que ninguém resolveu, ou uma necessidade que ninguém atendeu, eu tenho demanda que nem eu conhecia. Tá? Por isso que é imprevisível. Por isso que as empresas que trabalham cultura de inovação, o conceito de startup, por exemplo, elas têm velocidade de testarem. O meu livro, que é esse daí, Metamorfose Empreendedora, ele já foi lançado digitalmente, mas amanhã é presencialmente no Shopping JK, na Livraria da Vila, lá em São Paulo. Esse livro fala exatamente da diferença da velha economia para a nova economia. Tá? De um mundo linear, de um mundo que eu falava para a cabeça das pessoas, de um mundo que eu tinha poder e ego, de mão de obra. Qual a diferença? Hoje a aprendizagem não é mais mão de obra, eu preciso trabalhar as pessoas em cérebro de obra. Refletirem, saber para que serve o que está fazendo. Tá? Uma outra coisa, quando eu falo de poder e ego, era a nossa cultura de liderança. Sobre aquela coisinha da fórmula do exército, né? Aquela hierarquia. Planejamento é da velha economia. Não estou falando que planejamento é ruim, eu estou falando que o planejamento muitas vezes dá lugar à experimentação, à velocidade de experimentar. Então eu tenho toda uma mudança. E essa mudança, quando eu trato isso no livro, ela traz mentalidade empreendedora, conceito de inovação, filosofia e espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque espiritualidade é o autoconhecimento. Por que filosofia? Porque filosofia é o gosto por aprender. Né? Então, essas coisas juntas mostram para a gente o seguinte: o que eu aprendi aí? Que eu precisava mudar a minha postura mental. Essas 3 datas mostraram que eu precisava mudar a minha postura mental. Por quê? Porque a minha postura mental, ou seja, de todo mundo, tem essas 2 posturas. Uma mente que olha para o tamanho do problema e fala, caramba, é bom, é grande a beça, não tem como vencer, então vou me afastar. Mas eu tenho uma mentalidade que olha para o tamanho do problema e fala, caramba, é grande a beça, não tem como errar. Só que qual é o problema aí? É ter uma mente fixa. Porque se eu tenho uma mente flexível que eu encaro o problema, sabe o que acontece quando eu encaro um desafio? Porque na nossa vida, a gente assinou um contrato quando nasceu. O contrato é o seguinte: eu vou viver momentos de harmonia e momentos de conflito. Momentos de harmonia me estabiliza, momentos de conflito faz eu crescer. E do outro lado do desafio, sempre vai ter alguém melhor do que eu hoje. Então é isso que eu tenho que encarar. Qual é o resultado de tudo isso? De uma pesquisa que eu fiz, eu traduzi em uma frase. A maioria das empresas que falharam, que morreram nos últimos anos, elas não só falharam por fazer coisas erradas. A maioria falhou por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. O certo de hoje não garante mais o que eu fazia no passado. Eu preciso mudar a lógica dominante de fazer certo para fazer melhor. Tá? Então essa é a mudança. E aí veio 2010 e me mostrou uma coisa que se chama propósito.
E esse propósito, ele veio num momento de muita fragilidade minha. E eu fui entender que o propósito é algo que trabalha no campo do ser. O que é isso? Algo que te impede de desistir. O propósito é aquele que você olha e fala, cara, é isso que eu quero. Propósito, vamos pensar no seguinte, numa frase que é o seguinte: se eu desaparecesse hoje do mundo, que falta eu faria? Se eu falar nenhuma, eu não tenho propósito, eu não tenho legado, eu não tenho sentido de vida. Se a minha empresa fechar hoje, eu falar, não vou fazer falta nenhuma porque igual a minha tem mais 500 em Ubá, eu não tenho propósito, eu não tenho legado, eu não tenho sentido daquilo estar aberto. Tá? Então o propósito é igual um game. A gente está aqui num game de vida. Qual é o game? Propósito, é finalidade. Imagina uma criança, por que a criança não desiste de um jogo quando senta na frente de um game? Por que ela não desiste daquilo? A nossa empresa tem que trabalhar nesse game aí. Por quê? Porque quando ela senta, ela sabe onde ela quer chegar, é o propósito. Quando ela tem um propósito, ela busca o quê? Os meios. São as ferramentas que o game te dá. Só que ela não é boba. O mundo já deu um monte de sinal. Ela vai buscar o quê? O tutorial. Pessoas que já passaram por aquele desafio. E aí, o que não deixa ela desistir de jeito nenhum? Conflito. Porque se o jogo não tiver nenhuma barreira, não for difícil, ele larga no meio. A melhor meta é o frio na barriga, para que a gente vença esses desafios. E tudo isso precisa ter um significado, tá? Então, como eu falei sobre propósito, eu preciso entender o seguinte: qual é a minha causa? Causa é o seguinte: o que me incomoda profundamente? Que alternativa eu dou às pessoas sobre isso que incomoda? E como a vida dessa pessoa é alterada com aquilo que eu forneci a ela? Eu achei uma causa. Depois eu preciso entender o seguinte: quais são minhas regras? Cara, porque se eu não tiver regra, o que eu topo, eu não topo de jeito nenhum, e o como eu conto para as pessoas. Eu preciso de regras. E depois eu preciso do quê? Das minhas armas. O que é minha arma? Quem são meus embaixadores? Quem são as pessoas que lutam pelo mesmo propósito? Que meios eu me proponho a utilizar? Essas são minhas armas. Agora, eu já vi muita gente morrer de braço dado com propósito. Porque o propósito, ele depende de 3 coisas. Primeiro, estabilidade financeira. A não ser que eu queira ser uma Madre Teresa de Calcutá. O meu propósito, eu abdico de tudo. Mas ninguém segura um propósito sem estabilidade financeira. Segundo, o propósito precisa de sabedoria, aprendizagem. Se eu não tenho um propósito que faz eu aprender, não serve para nada. Terceiro, eu preciso de muito amor, de compromisso, para que o propósito aconteça. E aí eu tenho que entender o seguinte: todo mundo aqui, toda empresa tem uma essência. O que é essência? Aquilo que naturalmente vocês fazem melhor que os outros. O que naturalmente vocês são mais relevantes do que os outros. Isso é essência. Se essa minha essência bate com a necessidade de que o mundo precisa, e as pessoas estão dispostas a pagar, match, eu tenho valor. O valor significa isso, tá? E aí, veio 2020 e me mostrou a crise de Covid-19. E aí eu fui entender o seguinte, que é uma baita utopia ficar repetindo novo normal. Novo normal, novo normal, novo normal. Pauta editorial, sabe? As pessoas lançam pauta editorial e a gente fala sem pensar. Novo normal, novo normal. Cara, isso é uma utopia, porque a gente não tem que voltar ao normal, porque era exatamente o normal que era o problema. A gente precisa voltar menos egoísta, mais comprometido. Não é voltar no normal, gente. Normal, quando eu falo normal, eu tiro o peso das minhas costas. Ah, é normal que aconteça isso na política. Sabe o que eu estou fazendo? Tirando o peso das minhas costas. Ah, é normal que acontece isso. Não é normal, eu tenho que entender o que é natural. Crise, a gente já passou por um monte. A do Covid nos mostrou o seguinte, nos mostrou que essa curva da normalidade, né, o desvio padrão da curva de Gauss, está mostrando para a gente que não existe mais normalidade. Existe a naturalidade e as pessoas são duais. Dependendo do momento de situação, cada um vai para um lado. Tá? Então eu tenho que entender essa dualidade e entender que o antigo normal não serve no mundo que a gente está, e entender que o novo normal não existe nada de normal. Tá? Então, essa diferença mostra para a gente o quanto a gente vive uma vida dual e o quanto a gente tem que entender o que é empatia.
Empatia não é se colocar no lugar dos outros. Empatia é saber que o outro é o outro. Que o outro tem a opinião dele. Tá? E aí, vem 2021. E 2021 me mostra mais um sinal. E qual foi o sinal de 2021? Eu fiquei exatamente na mesma situação desse cara aqui. Eu fiquei 10 dias numa UTI. No primeiro dia, hospital lotado, fui parar no São Luís, lá do Anália Franco, tudo lotado, meu irmão médico me ajudou muito nesse processo. Não conseguia falar 2 palavras quando eu fui internado. Faltava ar. Me colocaram na primeira UTI que apareceu, a primeira UTI que apareceu foi uma UTI coletiva. Nessa UTI coletiva, tinham 8 cabines, 7 entubados, só eu consciente. Eu vi todo o caos, eu vi sofrimento, eu vi o caos do que é uma UTI coletiva de Covid. Tá? Mais do que isso, em 8 horas eu vi 2 pessoas morrerem. Na minha frente. 2. Cara, naquele momento que eu estava lá, eu comecei a entender o seguinte, que eu não estava com medo da morte. Eu estava com medo do tempo. Sabe por quê? O meu medo não era mais de ter tempo de voltar e fazer tudo aquilo que era importante para mim. Não era a morte. Era de falar eu te amo para quem merecia, era de prestar mais atenção em coisas que realmente tinham valor, era de voltar e olhar para minhas filhas e corrigir uma série de coisas que eu podia ter corrigido, mas eu achei que eu ia viver para sempre. Mas ali eu estava lidando com a despedida. Então foi um momento de muito valor, mas o que eu quero falar, o que eu aprendi mais lá, foi isso daqui, ó. A pior comorbidade não é a física, é a moral e ética. Sabe por que é moral e ética? Porque enquanto um monte de gente estava morrendo, tinha 4 milhões de brasileiros de alta renda solicitando e recebendo auxílio emergencial. É bela, né? A nossa ética e moral é fantástico, né? Compra superfaturada de ventilador pulmonar, o que salva as pessoas se aproveitando disso. Fraude em construção de hospital de campanha, gente furando fila e comprando atestado para tomar vacina primeiro. Onde está a pior comorbidade? Na moral e ética, gente. E aí, a gente entender que as coisas têm valor. E esse valor que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando eu estava lá, antes de a gente ter alguma coisa, o valor é alto. Quando a gente tem, o valor cai, mas quando a gente perde, o valor é gigante. Cada um de vocês pode entregar valor? Pode, num gesto que faça as pessoas sorrirem. Gente, vocês não têm ideia do que é esse valor. Quando vocês se interessam pelos problemas dos seus clientes, naturalmente eles vão se interessar por vocês. Tá? Então, falar menos de produto e serviço e falar mais das transformações que vocês provocam na vida das pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um negócio que é o seguinte, quando a gente fala de futuro e inovação, o que a gente pensa? Metaverso, viagem para o espaço, blá, blá, um monte de coisa. Mas quando a gente fala de inovação e futuro para essa população, mudam-se os valores, muda o elemento de valor. O que a gente está falando aqui de elemento de valor? Elemento de valor não é só o produto. Elemento de valor é o seguinte, ó, vocês economizam tempo, vocês reduzem custo, reduzem ansiedade, recuperam esperanças, vocês geram senso de pertencimento, vocês comunicam isso? Se as pessoas não percebem valor, elas vão falar, o que você está me oferecendo está caro. O dia que elas falarem, ó, isso você está me oferecendo está caro, é porque ele não vê valor nenhum no que você está dando para ele. Porque a gente não fala dos elementos de valores que a gente proporciona, porque a gente só fala do atributo funcional, a gente só fala do produto, a gente só fala do acabamento. Isso está cheio, gente. O que muda são esses valores. E aí, eu só quero correr aqui, senão, Marcelo, já estou passando, vou terminar, tá? Qual foi a reflexão que eu fiz aqui? Exatamente essa. Uma vez perguntaram por Michelangelo como ele tinha esculpido um Moisés tão perfeito. Sabe o que ele falou? Basta retirar da pedra o que não é Moisés. Gente, será que a gente não carrega um monte de pedra que é sucesso de fator externo, que eu não preciso carregar?
Será que tem um... Gente, às vezes a gente precisa de renunciar. Posicionamento é renúncia. A gente tem que se posicionar. E aí, o maior aprendizado, e já chegando no último, né? Qual foi o maior aprendizado que eu tive, e isso eu levo comigo para qualquer inserção de cultura de inovação que eu faço dentro de cidade, de empresa. Primeira coisa, entender a positividade. Não é do falso positivo, né? Antes eu chegava em casa, chegava na empresa, eu só falava coisa negativa. O negativo retroalimenta. As pessoas gostam mais do ódio do que do amor. Experimenta mudar. Chega na casa de vocês na empresa, fala coisa positiva e explica por quê. Muda, inverte um pouco a situação. Depois, confiança e responsabilidade. Eu vivia transferindo as minhas escolhas e erros para a responsabilidade dos outros. O custo da desconfiança é muito alto. Tá? Outra coisa, foco e energia. Gente, coloca foco e energia naquilo que vocês controlam. Não perde tempo com aquilo que vocês não controlam. Terceirizam o que vocês não controlam. Foco e atenção naquilo que controla. O que eu aprendi também, cara, experimenta fazer pelo menos uma vez algo diferente. Quando foi a última vez que eu dei a liberdade de fazer alguma coisa diferente, experimentar uma coisa diferente? Mente flexível. A outra, compromisso e vontade. A gente estava falando no almoço hoje. O que falta para a gente, homens de bem, é audácia. Por que 10 políticos corruptos comandam uma nação? Por que a máfia comanda empreendedorismo local? Por que o PCC comanda uma favela? Porque os caras têm audácia. E a gente, homens de bens, não tem a mesma audácia que os caras têm. Tá? Então isso é super importante. A outra coisa, equilíbrio e realidade. A gente precisa de um lugar que nos conforte. Que seja Deus, que seja lar, que seja alguma coisa. Nesse mundo desequilibrado, a gente precisa de algo que nos deixe respirar. E aí, o tamanho da nossa generosidade é o nosso tamanho em vida, gente. Sabe qual é o que eu mais busco hoje? Dívidas de gratidão por pessoas que têm por mim. Isso tem evoluído nos meus negócios. E transformação, aquilo que eu falei, a gente tem que conviver com tempo, vida e morte. Morte eu não controlo, tempo é perecível, a única coisa que eu posso controlar é a minha vida, e eu não gero tanto amor quanto eu deveria gerar. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a gente chega no final de um projeto, no final da vida, sabe o que é o triste? Chegar no final de qualquer coisa, olhar para trás, a gente só reclamou, só gerou desconfiança, gastou tempo onde não tinha controle, nunca foi capaz de fazer nada diferente e achou que ia viver para sempre. Tá? Foi isso que eu aprendi em vida. E se 660 mil vidas não serviu para nada, cara, esquece o que é a humanidade. Porque eu não tenho medo do que a inteligência artificial pode fazer com a gente. Eu tenho medo do ser humano que perde a sua humanidade e pode fazer com a tecnologia. Tecnologia avançada em mãos erradas é um perigo. Por isso que eu falo que inovação é mentalidade. Marcelo, desculpa, adiantei um pouco. Carlos, desculpa. Gente, foi um prazer estar aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Desculpa.